O Sporting fez o quê? Eu agora acredito em milagres. Por favor, alguém que esteja a ver o jogo, confirme se eles não estão a marcar golos com a mão. Eles fizeram reviravolta contra o clube que ninguém queria que perdesse. Não, mentira. Eu queria que perdessem. Acho que vocês não estão familiarizados com o Boda português. Eu, quando o Sporting tem vitórias deste género, eu gosto sempre de ir à internet, ao Twitter, a ler algumas opiniões sobre o jogo. Este meme é bem engraçado. A cara do Klopp. Isto é... Eu fiquei assim também. Call the ambulance! But not for me. Adoro isto mesmo. Quando perguntam ao Sporting como é que eles conseguiram virar um 3-0 para um 3-3, e a Carolina fez aqui uma boa montagem com o Trincão, o bigode é igual. Vi um tweet bem engraçado durante o jogo, foi este aqui da Touchline. O Trincão tem um moustache super nice. Provavelmente lembra-te do Super Mario. Isto é a cena mais aleatória. Estávamos 0-0 ainda. Reparem ali que estava 0-3. No bottling comes close to this, not gonna lie. E atenção que quem disse isto foi um adepto do Arsenal. O Bodo marcou 3 na sua casa, o Sporting marcou 3 na sua casa, mas o Sporting tem 30 minutos extra em frente aos seus adeptos. Eu nunca vou perceber isto. Chama-se jogar a segunda mão em casa. Tivemos mérito, né? Como acabámos no top 8, jogamos a segunda mão em casa. Esta adepta dizia que iam ganhar a Champions, mas ontem já disse never mind. O Insónias disse: hoje o Rui Borges pode comer a canja toda que quiser. E gostei bué desta também, por acaso. A referência ao Rock Lee de Naruto, depois de lutar contra o Gaara, perdeu, mas caiu de pé. Aquele receio que nós tínhamos do Sporting jogar muito bem, perder na mesma e cair de pé, pronto, aconteceu ao Bodo. Não pelo jogo de ontem, mas pela campanha toda na Champions. Pois é, amigos. Aconteceu. Aconteceu o impensável, o impossível. Eu só tinha pedido para a equipa nos fazer acreditar, mas não foram até ao fim. Eu genuinamente acredito que se o Sporting estiver no seu melhor, eu tenho a certeza que vai nos fazer acreditar, pelo menos. Ou seja, se formos para o intervalo, por exemplo, a ganhar 1-0 ou 2-0 e estivermos a jogar bem, as pessoas vão começar a acreditar, os jogadores vão começar a acreditar. A parte difícil é limpar a cabeça deste jogo e perceber que realmente temos hipóteses se fizermos um bom jogo. Parabéns ao pessoal que disse logo depois do primeiro jogo que íamos dar a volta. Havia pessoal muito confiante. Eu digo-vos sinceramente, eu só consigo estar confiante para um jogo depois do jogo começar já. Depois de eu ver como é que a equipa entrou. E na verdade o Sporting até entrou muito bem neste jogo. Já lá vamos falar do jogo em si. Ponham um like neste vídeo, já agora, muito importante. Se este vídeo chegar a 3.000 likes, eu vou ser ambicioso agora. 3.000 likes neste vídeo, o Pote marca outra vez do meio campo contra o Arsenal. E se não puserem like neste vídeo, o Tiago Ilori e o Tobias Figueiredo vão assinar pelo vosso clube com um contrato de 15 anos. A contar a partir de agora. Mas é verdade, o Sporting fez um jogo inacreditável. As estatísticas do jogo são insanas. Isto parece inventado. Eu por acaso era para ter feito um vídeo a ler comentários ao vídeo anterior e tentar debater e tentar ver quais eram as reais possibilidades que o Sporting teria de dar a volta ou não, mas ainda bem que não fiz, porque só acho que se tivesse feito tinha dado jinx a isto. Já agora na Liga dos Campeões só 4 equipas é que tinham conseguido dar a volta a um resultado de 3 golos negativos na primeira mão, mas o Sporting não foi a primeira vez que fez isto, né? Lembram-se? Manchester United 1964. Eu lembro-me bem como se fosse ontem. Estava aziado que o Benfica foi campeão europeu no ano anterior, mas essa vitória fiquei logo com o melhor mood para o resto da semana. Mas aí não foi 3-0 para 5-0, foi 4-1, perdemos 4-1 e depois ganhámos 5-0. E depois ganhámos a Taça das Taças. O problema disto é que as crianças hoje em dia vão pensar que isto é fácil. Sporting bicampeão, ganha a Taça de Portugal, ganhamos ao PSG, vamos a Bilbao, pumba, ganhamos também, perdemos 3-0 contra uns noruegueses aleatórios. Não faz mal, 5-0 a seguir. Eu sou do tempo em que o Sporting ficou em 7º no campeonato uma vez, ok? Agora ficamos em 7º na Champions. E como é que era aquela cena? Desde que o Gonçalo voltou a fazer vídeos, o Sporting voltou a ter maus resultados. Olha, toma! Eu acho que aconteceu aqui um fenómeno muito engraçado. Aquilo que eu tinha acusado os jogadores do Sporting de terem feito no primeiro jogo, que era se calhar de certa forma subestimar um bocadinho o adversário, eu acho que neste segundo jogo foram os jogadores do Bodo a fazer em relação a nós. Eu acho que na cabeça deles nunca na vida pensaram que isto ia acontecer. No primeiro jogo, no total, eles correram mais 10 km do que nós, que é uma diferença muito grande para um jogo a este nível. No entanto, curiosamente eu pensei que, bem, neste jogo provavelmente foi o Sporting a correr mais. Mas não, na verdade eles correram mais que nós na mesma. E não foi tanta a diferença, né? Foram 4 km a mais, acho eu. Ou seja, nem sempre correr mais significa correr bem. Rui Borges Masterclass. Agora todos os haters do Rui Borges vão ter que vir aqui, incluindo eu, né? Não, estou a brincar, eu tinha dito que achava que o Rui Borges devia renovar e continuo a achar, atenção, obviamente. Agora, depois disto então não é só renovar, é do Rui Borges a presidente. Porque eu também não acho que só os fatores físicos e do jogo em si sejam desculpa para tudo o que aconteceu. Ou seja, obviamente o Bodo está mais confortável a jogar no seu sintético, na sua temperatura negativa lá do sítio deles. Pode ter ajudado o facto do Sporting ter adiado o jogo também, porque o Bodo andava sempre a ter semanas inteiras para preparar os jogos e o Sporting não, e pela primeira vez voltámos a ter isso em muito tempo. O estádio estava cheio também, props aí a todo o pessoal que foi a Alvalade com preços basicamente
scam. E é um horário horrível. O jogo foi às 5h45 e mesmo assim o estádio esteve quase cheio. Muito fixe. Acreditem que fez a diferença. Fez a diferença para os jogadores acreditarem também mais. Eu tinha feito um tweet no dia anterior ao jogo sobre um tópico que me chamou um bocadinho a atenção, que é o facto do Bodo, em jogos fora, na Champions, conceder sempre muitas oportunidades de gol. Os expected goals são sempre muito altos. Agora, a parte que eu não esperava, ok? Eu estava à espera que o Sporting criasse muitas oportunidades e jogasse bem. A parte que eu não esperava era que os anulássemos tão bem. Aconteceu dois fenómenos engraçados, que foi o primeiro, o nosso jogo lá na Noruega foi o primeiro jogo em que o Bodo Glimt não sofreu golos na Champions. E este jogo em Alvalade foi o primeiro jogo em que o Bodo Glimt não marcou golos na Champions. E eu não esperava que o Sporting conseguisse torná-los tão inofensivos. Reparem, eu nunca vi o Sporting fazer o que fez ontem. Nunca um jogo tão de sentido único, em todos os sentidos. Se eu descrevesse antes do jogo qual é que era o meu jogo de sonho ideal, era isto que eu tinha descrito. Melhor só mesmo se tivéssemos marcado aquela cabeçada do Trincão logo aos 2 minutos. Se calhar ainda bem que não marcámos. Ainda bem que não marcámos, porque depois efeito borboleta mudava tudo. Bodo parecia um ratatá de nível 3 que vocês encontram na relvinha à saída de Pallet Town. Foi o melhor jogo da era Rui Borges, isso de certeza absoluta. Dos melhores jogos europeus que eu vi o Sporting fazer. Em termos de exibição, foi de certeza a melhor. Ok, melhor exibição que eu vi o Sporting fazer em termos europeus. Não significa que tenha sido a vitória mais épica. Houve várias até recentemente, ao PSG, Bilbao. Tivemos a eliminatória com o City em 2012. Olha, por falar nisso, foi no ano anterior a esse tal do 7º lugar. Tivemos também os 4-1 ao City na época passada. Mas em nenhum desses jogos, vocês podem ir buscar os jogos europeus que quiserem. Até aquela reviravolta épica contra o Newcastle em 2004, 2005, em que também perdemos 1-0. Depois estamos a perder em Alvalade. Somos forçados a marcar 3 golos. Não era 3 golos para empatar, era 3 golos para passar, porque aí os golos fora valiam, portanto 2-1 estávamos eliminados, tínhamos que fazer de 1-0, tínhamos que passar para 3-1 e ganhámos esse jogo 4-1. Nem esse jogo acho que jogámos tão bem como ontem. Apesar de, pronto, eu repito o que disse no vídeo anterior, o Bodo não é aquilo tudo que se andava a fazer crer. Eu disse que o Bodo era uma equipa boa, bem orientado, jogam bem, mas não eram aquilo tudo. Nós estávamos a falar do Bodo como se fosse um Real Madrid, havia pessoal a preferir apanhar o Real Madrid em vez do Bodo. Maluquinhos da cabeça. Alguma vez passávamos o Real na Champions. O Real Champions é tipo a competição do Real Madrid. Já agora de salientar também a campanha deles nesta Liga dos Campeões, porque foi de facto inacreditável, e a forma como eles conseguem safar nos últimos 2 jogos da fase de Liga. Estavam praticamente eliminados. Aliás, nos últimos 3 jogos eles estavam praticamente eliminados, foram empatar a Dortmund 2-2 e depois ganharam ao City e ao Atlético, e à pala desses jogos ainda se qualificaram para o playoff. E depois, pronto, no playoff já sabemos, Inter, Sporting também, pronto, podiam perfeitamente ter passado. Isto no fundo era uma eliminatória, eu tinha dito 60-40, agora depois de ver este jogo, se calhar era mesmo 60-40, se calhar não era tanto 50-50, porque acho que ficou mostrado que o Sporting é de facto superior a eles, mas fizeram uma campanha inacreditável. E reparem, uma equipa com, acho que quase todos os jogadores são da formação, ou se não são da formação, são pelo menos noruegueses. Eles são de uma cidade com 52 mil habitantes. Eu fui confirmar ontem, 52 mil habitantes, e enchiam o estádio de Alvalade. Por acaso, uma cena maluca, que é, eles quantos é que estiveram em Alvalade ontem? 2.500? 3.000? Quase 8% da cidade esteve em Alvalade ontem. Isto é insano pensar nisto. E é um projeto muito bom. E acho que o Bodo Glimt vai ser uma equipa para começar a fazer coisas engraçadas na Europa. E eu tinha dito no último vídeo que achava que este jogo nos ia fazer lembrar aquela eliminatória com o Atlético, em que tínhamos que ganhar 2-0 também para empatar, e jogámos muito bem, falhámos imensos golos, o Oblak defendeu tudo, e realmente o jogo a certa altura parecia que ia ser como esse do Atlético, né? Porque a equipa entrou muito bem, começou-me logo a fazer acreditar desde o início, que era o que eu mais queria, era isso, era que a equipa pelo menos entrasse naquela de, ok, se fizermos um golo muda tudo, porque eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que a partir do momento que fizéssemos o primeiro golo, o jogo mudava, se não tivéssemos já a levar 1 ou 2, né? Com o resultado a 0-0, principalmente se o primeiro golo viesse na primeira parte, mas ao mesmo tempo que a equipa me fez acreditar que esse primeiro golo era possível, porque falhámos imensos golos logo ao início, a equipa também me fazia desacreditar porque não marcava, não havia meio de marcarmos golos. Eu acho que nunca vi o Rui Borges festejar tanto os golos do Sporting. Todos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o Rui Borges notou-se que ele estava mesmo ali empenhado naquilo. Notou-se também que ele ficou meio ressentido com o que se andou a falar dele durante a semana sobre não ser treinador para o Sporting, etc. Pronto, é um tópico que nós andamos a falar desde que o Amorim saiu, que é normal, quer dizer, também não vamos agora aqui, o Rui Borges é uma vítima, não, ganha milhões, quer dizer, também, pronto, vamos pôr assim os pés na terra um bocadinho, que isto é futebol no final do dia, né? Pronto, acho que é normal debatermos se achamos que o Rui Borges é o homem do projeto ou não. Eu recentemente disse que achava que era, mas também percebo perfeitamente se vocês acham que não é, porque realmente há várias coisas aqui que ainda me fazem desconfiar um bocadinho, mas depois lá está, nós vamos muito do 8 ao 80, agora este jogo foi inacreditável, e não é que as críticas não fossem merecidas, né, durante a semana, porque realmente o nosso jogo na Noruega foi tenebroso. Isto é tão engraçado, como o futebol muda tão rápido. É capaz de ter sido o nosso pior jogo da época, seguido do nosso melhor jogo da época. O futebol não faz sentido. E eu estou a dizer da época para não dizer da década. Acho que o Rui Borges também na conferência ganhou ali um bocadinho de coragem a mais para dizer aquelas coisas, né? Dele queixar-se, quem diga que o Rui Borges não é treinador para o Sporting, não sei o quê, pronto, calma, lá está, foi o Bodo, ok? Foi épico,
foi inesquecível, vamos lembrar-nos deste jogo para sempre até morrermos. Mas foi o Bodø Glimt, calma, manter a humildade, Mirandela, comer a canja. E mais um detalhe, já agora, a dar mérito à nossa reviravolta, que foi o banco de suplentes. Aquele banco de suplentes, não havia ali nada para mudar o jogo, se fosse preciso. Quer dizer, havia, tanto que houve, mas, ou seja, até o Luís Guilherme se lesionou num fucking treino. Luís Guilherme de fora, Kenda de fora, Ioannidis de fora. O Diomande estava no Ramadão, né? Não comeu nada até à hora do jogo, né? Só pode comer e beber ainda por cima, que é escandaloso. E eu sei que é fácil dizer que agora devíamos era jogar sempre assim, porque é que não jogamos sempre assim? Primeiro, obviamente, não é assim que funciona. Se os jogadores quisessem jogar sempre assim e fosse só uma questão de querer, jogávamos sempre assim. Também vocês têm que ter noção que o adversário veio a Alvalade numa perspectiva de vamos defender e isto não tem como correr mal. E é verdade, eu se fosse adepto do Bodø Glimt estava completamente destruído. Isto não tinha como correr mal. Ou seja, o jogo teve condições muito particulares que também teve a ver com a forma como o adversário abordou o jogo. E se os jogadores corressem sempre o que correram ontem, eles hoje não estariam vivos. Garanto-vos. Outro detalhe importante. Não muita gente falou disso, mas 5 jogos em casa na Liga dos Campeões, 5 vitórias. Agora a sexta é que vai ser mais complicado com o Arsenal, mas pronto, isto agora vale tudo. Eu acho que agora já cumprimos. É assim, eu tinha dito há uns tempos que o Sporting tinha que se habituar mais a estar nos oitavos. Tínhamos que encarar estar nos oitavos como uma coisa normal, não como uma cena que vamos lá de vez em quando e é grande motivo de festa. Não digo que não devemos celebrar, mas tem que ser encarado com normalidade de estar nos oitavos. Nos quartos, já não exijo. Pronto, se conseguimos chegar aos quartos, melhor. Eu acho que agora, pelo menos, cumprimos o nosso papel, porque realmente chegámos aos oitavos, tivemos uma oportunidade muito boa de chegar aos quartos pelo adversário que apanhámos. Conseguimos, fizemos a nossa obrigação, agora tudo o que acontecer a partir daqui é bónus. Mas acho que isto faz falta os jogadores do Sporting terem estas experiências. E não só isso, é perceberem também que é possível chegar a estas fases da Champions. Nós antigamente olhávamos muito para a Champions como vamos rodar na Champions para ficar no campeonato. Eu sempre fui contra isso. E quem diz Champions diz Liga Europa. Eu acho que até Liga Europa, dependendo de alguns contextos, mas até Liga Europa eu acho que devíamos sempre encarar para ganhar todos os jogos. E para não falar do dinheiro, né? Já ganhámos 80 milhões de euros esta época só em vitórias e prémios e cenas da Champions, né? 80 milhões, é ridículo. Esta eliminatória passarmos, acho que foram 12 mais. Portanto já tínhamos ganho 68 e agora vamos em 80. Mais a receita de bilheteira, né? Mais o que a equipa valoriza, marketing, patrocínios, etc. Mas bem, agora falando do jogo em si. Aliás, primeiro, antes de tudo, a diferença que é ter Maxi e não ter Maxi. Aquele lado esquerdo funcionou que pronto, não há palavras, né? A diferença deste jogo para o anterior foi uma cena do outro mundo. Outra coisa, Quaresma titular. Eu gostei imenso dessa aposta. Primeiro, por causa desse motivo, o Diomande está no Ramadão e se calhar não estava na melhor condição física. E segundo, porque lembram-se de eu dizer que em todos os jogos épicos, de alguma forma, o Quaresma está sempre lá metido. Aquele golo que ele marcou ao Gil Vicente, aquela arrancada que ele faz em Bilbao também no último minuto. Eu associo o Quaresma a jogos de raça, percebem? Jogos em que é para ir até ao último minuto e acreditar sempre. E neste caso não só isso. O Diomande acho que, pronto, obviamente fisicamente, bolas aéreas, defensivamente o Diomande acho que é melhor, mas a sair a jogar, a progredir, a fazer passos verticais, o Quaresma é melhor. E neste jogo íamos precisar disso. Num jogo em que estamos a ir para cima do adversário, Quaresma e Inácio está perfeito. São os dois jogadores entre os disponíveis que passam melhor a bola e com mais qualidade técnica com a bola no pé. O outro jogador que é muito bom nisso também é o De Bast, que acabou por entrar. O De Bast, inacreditável também. O De Bast estava lesionado há tanto tempo que eu nem me lembrava o quão bom ele era. Aqueles passos verticais, passos longos, até os remates, ele tem lá uma buja também. E eu até digo-vos uma coisa, o Yulman levou o amarelo, vai ficar fora da primeira mão contra o Arsenal. Se o De Bast estiver em boas condições físicas, eu acho que vai ele jogar a 6. Voltando a isso do 11 inicial, estava perfeito, pronto, acho que era também esse o 11 se calhar mais provável e que eu escolheria, até em relação ao Luís Guilherme, apesar dele ter lesionado, ficado fora por opção não, por lesão, mas acho que mesmo que fosse por opção, acho que fazia sentido também o Pote titular neste jogo. Começamos logo bem, temos essa cabeçada do Trincão, que eu fiquei desesperado nesse momento, porque eu para mim, se essa bola entrasse, dávamos a volta logo, estava feito. Depois temos outra que há um cruzamento também que acho que o Soares quase que chega. Depois temos outra também logo a seguir do Trincão, em que ele faz um chapéuzinho assim meio deficiente do lado direito, não consegue finalizar bem, mas também foi uma boa oportunidade de golo. E houve outras, os primeiros 15 minutos já podia estar 3-0 e eu só queria um golo nos primeiros 15 minutos. Eu sabia que se marcássemos logo ali cedo que as coisas iam ser muito diferentes. Não conseguimos. Começámos a ficar um bocadinho desesperados ao não conseguir marcar, mas acho que isso não abalou a equipa mentalmente. Podia ser complicado mentalmente os jogadores deixarem de acreditar à medida que o tempo ia passando, mas não aconteceu. No entanto, eu acho que o golo veio numa altura muito boa, porque o golo do Inácio veio numa altura em que já não estávamos a massacrar assim tanto e foi uma bola parada, e se calhar se esse golo não tem surgido nessa altura, se íamos para o intervalo 0-0,
difícil. O Inácio foi, esse gol do Inácio foi determinante, e no primeiro jogo, se bem se lembram, não estávamos a conseguir ter espaço nenhum ao meio. A equipa do Bodo Glimt comeu-nos completamente ao centro, só conseguimos fazer qualquer coisa pelas alas. Neste jogo também estávamos a conseguir mais pelas alas, mas o meio já não era tão inexistente quanto isso. O Trincão já conseguiu ter mais bola, fizemos melhores combinações ali pelo meio, até porque é importante às vezes conseguir combinar no meio para libertar nos flancos. Pronto, e foi isso que aconteceu muitas vezes também. O Trincão esteve muito bem em estar muito ativo, não esteve assim tão determinante em momentos-chave do jogo, mas esteve muito ativo no jogo e fartou-se de correr, até defensivamente. Eu acho que o Trincão, esta época, a quantidade de quilómetros que ele já correu, já dava para ir a pé até Tierão, que é ali, já agora, é mesmo aqui perto. Depois do 1-0, por acaso o Bodo até tem aquela bola na barra, que vai 2 vezes à barra, bate na barra, sobe, cai outra vez, mas o Rui Silva estava lá, se vocês virem a repetição, se a bola fosse à baliza, ele defendia perfeitamente aquilo. Mas pronto, tivemos um bocadinho de sorte, também podemos, né? Pronto, o único momento em que tivemos sorte no jogo foi esse. E há um contra-ataque também que o Bodo tem, que há um gajo que se isola assim pelo lado direito e depois faz um remate ridículo. Pronto, parecia o Castanhos a rematar à baliza. E chega ao intervalo, e eu ao intervalo eu tive genuinamente este pensamento, que foi: o Sporting é um clube mesmo perito em destroçar-nos. Ao final do primeiro jogo saímos destroçados, completamente acabados, muito poucos eram os que acreditavam. Se fôssemos eliminados, ninguém ia sair daqui demasiado descontente. A parte má principal tinha sido o primeiro jogo, este segundo jogo ia ser só uma consequência, mas eu estava a pensar, o Sporting vai fazer uma boa exibição e vamos outra vez ficar a um golo, e este clube vai nos destroçar outra vez, vai conseguir destroçar-nos 2 vezes. Ou seja, eu tive este pensamento, eu estava confiante, mas simultaneamente tinha estes pensamentos. Umas notas rápidas antes de falar da segunda parte. Fresneda, exibição monstruosa. O homem correu quase 17 km, foram 16 km e 95, uma cena assim. Melhor jogo do Fresneda desde que está no Sporting. E o Fresneda tem vindo a melhorar imenso. Eu não posso ser só eu que acho isso. Ofensivamente, sabemos que ele nunca vai fazer ali um drible brilhante, um cruzamento brilhante, mas qualidade de passe tem. Defensivamente é muito forte, raçudo também, faz bem as compensações também do lado do central quando é preciso. Eu não sei, eu acho que o Fresneda neste momento não é assim tão fácil arranjar um lateral direito que venha e tire o lugar ao Fresneda, muito sinceramente. Ele está-me a surpreender muito e não nos podemos esquecer que ele, apesar de tudo, ele é muito jovem, ele tem 20 ou 21 anos. Eu não sei, comentem aí e digam o que é que acham em relação ao Fresneda, porque eu tenho gostado imenso. Até houve rumores recentes do Arsenal estar interessado nele. E agora vamos jogar com o Arsenal. Portanto, Fresneda, no mínimo, outra exibição igual a esta, que é para eles pagarem os 60 milhões e vais lá para a Inglaterra, grande a cena. Outro jogador que fez uma exibição muito boa, Yulman, apesar de ter levado um amarelo cedo, não se deixou afetar, estava condicionado, mas mesmo assim ia aos lances todos. Depois, início da segunda parte, o Bodo até começa bem, que na verdade acontece por causa de 2 passes estúpidos que falhamos, eles têm ali uns ataques ao início, mas depois o jogo volta à normalidade e logo a seguir temos uma oportunidade do Soares que falha de baliza aberta. Não é bem falha, porque acho que a bola ainda bate em alguém e desvia um bocadinho, mas a oportunidade podíamos ter feito o 2-0. Depois acalmámos um bocadinho no jogo, apesar de com 1-0, lá está, com 1-0 nós até podemos nem estar muito a fazer aquele rolo compressor, mas bastava mais um golo e sabíamos que os últimos minutos depois iam ser esmagador. O 2-0 até podia ter aparecido só aos 75 ou aos 80, que dava para sentir que depois os últimos 10 minutos iam ser massacre total, estão a ver? E acabou por surgir aos 61. Eu na minha cabeça eu tinha feito umas contas que era, bem, temos que marcar um golo a cada 30 minutos, portanto convém que aos 60 já esteja 2-0. E aos 61 ficou 2-0. Portanto estava na média. E foi um grande passo do Géni para o Soares. Foi o passo do Géni basicamente que criou esse desequilíbrio. O Soares vai isolado pelo lado direito. Eu aí por acaso senti que o guarda-redes ia chegar à bola. Eu acho que se o guarda-redes tivesse feito um bom controle da profundidade, saía-se e chegava facilmente a essa bola. Não aconteceu. Ficou tipo a meio caminho e depois voltou para trás. E o Soares depois faz uma assistência perfeita para o Pote. Eu sei que isto parece um daqueles passos fáceis do FIFA em que vão por um lado, passam para o meio e encostar é golo, mas não era assim tão fácil. O Soares estava pressionado, o Pote também estava pressionado. Se o passe fosse feito uns centímetros para a frente, uns centímetros mais para trás, já não ia para o Pote. O passe foi milimétrico mesmo, inacreditável a assistência do Soares. E o Pote faz aquele golo que, apesar de ter sido só de encostar, foi de pé esquerdo, foi pronto, lá está, estava pressionado também. E eu gostei, deu-me uma certa alegria ver o Pote a festejar novamente. E não só isso, eu digo-vos uma coisa, o segundo golo foi o golo que eu festejei mais, mas de longe, porque foi aí que eu senti, ok, passámos. Vamos passar isto. Não há forma de não dar a volta a isto. Estamos a jogar bem, 2-0, o Bodo nem consegue sair num único contra-ataque. Esse foi o momento em que eu fiquei mais confiante em todo o jogo. O Pote, que ainda não está bem no seu momento de forma ideal, fez alguns remates assim um bocado ridículos na primeira e na segunda parte, teve bem em termos de posicionamento, etc, fez ali uns bons movimentos de arrastar a marcação, mas aquela sensação de quando o Pote tem a bola, vocês começam a ver as desmarcações a acontecer, sabem? Não tem acontecido tanto ainda, não sei se é também só forma física dele, ou se é em maneira da equipa jogar, mas não sei, eu acho que ele ainda não está no seu melhor, mas está a melhorar. E pronto, ainda bem que marcou, fiquei mesmo muito contente por ele. Vocês sabem que eu adoro o Pedro Gonçalves. Ainda não está Pedro Mitalves, ainda está só o Pedro Gonçalves, mas eu acho que vai lá chegar. Agora, foi aqui um dilema que eu pensei que
tínhamos era que fazer o 3-0 antes de mexer na equipa, porque a minha ideia era que quando o Rui Borges mexesse na equipa, já tínhamos que estar com o 3-0 feito, porque eu acho que iria piorar a equipa. As substituições, tendo em conta o banco que tínhamos, o que é que eu conseguia ver? Eu conseguia imaginar entrar o Bragança, por exemplo, e o Faye, e por exemplo sair Morita e Fresneda, e passar o Génio para o lateral direito, se tivéssemos que ir ao desespero, ou até sair o Pote, que pronto, acabou por acontecer. Apesar de também, lá está, o Fresneda estava a jogar tão bem, também não sei se isso era uma opção assim tão inteligente. E depois imaginem, fazíamos o 3-0 e depois íamos para o prolongamento a jogar com o Génio lateral. Ok, entrava o Vagianidis, mas estão a perceber? E então, o que é que aconteceu? O Rui Borges mexeu, ainda com 2-0. Primeiro entrou o De Bast, para surpresa de muita gente, incluindo eu. Eu, por acaso, quando vi que o banco era horrível, eu nem me apercebi que estava lá o De Bast. Eu, quando o De Bast entrou, fiquei tipo, pô, foda, o que é que está a acontecer? Mas entrou muito bem. E, novamente, aqueles passos verticais, incrível. E se fosse para entrar um central, tinha que ser o De Bast. O tipo de jogo que nós estávamos a precisar, o De Bast era o central perfeito. Não é tão bom a progredir como o Quaresma, mas é muito melhor nos passos verticais. E, aliás, ele entrou e fez logo 2. Um a rasgar assim pelo lado direito e outro passo longo para o lado esquerdo, em que também conseguimos tirar uma oportunidade de golo a partir daí, não lembro qual, mas também criámos perigo. E remate à entrada da área também, lá está, ele teve esse tal remate que eu já tinha falado e a qualquer momento o De Bast podia apanhar uma bola à entrada da área e mandar um pastel lá para dentro. Não temos nenhum jogador capaz disso naquele momento na equipa. O Yulman antes fazia mais isso, agora ultimamente tem feito menos, também que eu sei que desde que temos o Rui Borges a treinador ele joga numa posição mais recuada porque não temos os 3 centrais, portanto o 6 não pode estar tão perto da área, mas sei lá, o próprio Trincão não estava a ter espaço e o De Bast era um jogador que ali não ia ter tanta marcação. Obviamente a equipa do Bodo não se ia preocupar tanto com o De Bast como se preocupa com o Trincão, com o Yulman. Portanto o De Bast ia ter espaço e isso foi muito inteligente por parte do Rui Borges, apesar de não aconteceu, não marcámos nenhum gol de fora da área, mas era ali um trunfo que não estávamos a ter e passámos a ter. Depois, ainda com o resultado em 2-0, entre Nuno Santos e Bragança, que eram as substituições mais óbvias. O Nuno Santos se calhar nem tanto, mas o Bragança saiu Pote e Morita, portanto o Nuno Santos foi para lateral e o Maxi é que foi mais adiantado, ou seja, para a posição onde estava o Pote. Não é bem a mesma posição, o Pote vem muito mais para as zonas interiores, o Maxi é mais jogador de flanco, mas vá, pronto, extremo esquerdo, digamos assim. Por acaso, no jogo da Noruega é quando o Morita entra que o Sporting muda para melhor, quando sai o João Simões entra o Morita e a partir daí, no fundo, toda a eliminatória mudou. Eu acho que os primeiros 45 minutos na Noruega foram mesmo os piores de longe e se fôssemos eliminados teria sido muito por culpa desses 45 minutos péssimos e logo a seguir temos o penalti, que eu vou ser sincero, é muito discutível mesmo. Pareceu-me que a bola bate primeiro no peito, não vai direto ao braço, assim sendo, eu se calhar aceitava que não marcassem, apesar do braço estar numa posição não natural e está claramente na posição de tentar impedir o cruzamento, e acho que esse foi o motivo que fez o árbitro marcar o penalti, porque se o braço não estivesse assim, se estivesse assim, nunca na vida era penalti. Eu acho que o facto do braço estar levantado é que fez o árbitro marcar penalti, mas também, sejamos sinceros, aquele penalti na Noruega, o primeiro, também muito discutível, ok? Portanto, temos um penalti manhoso para cada lado, estamos ok. Iguais. E pronto, depois o Soares marcou 3-0, eu não festejei tanto, lá está, eu não festejei tanto o 3-0 como festejei o 2-0. Acho que o 2-0 é que foi mesmo o golo que me, sei lá, criou mesmo aquele hype máximo. Acho que festejei mais o penalti, ter sido marcado penalti, do que o golo em si, apesar de não estar. Eu nunca estou muito confiante com o Soares a marcar penaltis, acho que é problema de antes ter o Gyökeres a fazer isso. O homem mandava balásios no ângulo, era com cada míssil. Obviamente estava todo borrado. Se o Soares falhasse aquele penalti, o problema era o golpe mental que aquilo ia fazer na equipa, né? Falhar um penalti que podia ter feito o empate, estava todo borrado, assumo. O Nuno Santos acabou por ser também uma substituição perfeita naquele momento, a raça dele, eu acho que contagia a equipa, contagia os jogadores, vai a todos os lances como se fosse o último, e muitos jogadores estavam a fazer isso, estavam a ir a todas as bolas como se fosse a última, e mesmo em termos de qualidade, pá, técnica, grandes passos que ele fez, esteve sempre muito ativo no ataque, bons cruzamentos, eu tinha tantas saudades no Nuno Santos, a sério, e agora ter Nuno Santos, quando não houver Maxi disponível, graças a Deus, desculpa mangas, pronto, eu também curto bué de ti, celebração do Goku e tal, adoro, mas pá, Nuno Santos é outra loiça. E logo depois do 3-0 temos outra jogada do Soares pelo lado esquerdo em que ele remata rasteiro ali no primeiro poste e o guarda-redes faz grande defesa, porque a bola ia mesmo entrar no cantinho. Acho que é nesse canto que o Nuno Santos logo a seguir também manda aquela ao poste, que ainda desvia alguém, não sei se não ia ser golo se não desviasse, manda aquela ao poste e depois o Génio apanha na recarga e aqui, neste momento, no momento em que o Génio apanha aquela bola dentro da área, descaído para o lado direito e se prepara para rematar de pé direito para o ângulo contrário, tivemos todos o mesmo flashback, não foi? Lembrámos-nos todos do golo do Génio ao Benfica, ou não? Eu tive a visão. De certeza que muitos de vocês também tiveram e sabem perfeitamente o que é que eu estou a falar. Eu não vou pôr aqui o frame porque não quero levar mais strikes de copyrights, mas eu acho que vocês sabem do que é que eu estou a falar. E eu estava bem confiante. Eu nesta fase do jogo estava extremamente confiante. Eu pensei que é impossível isto não cair para o nosso lado. Por dois motivos. Primeiro, porque mesmo depois do 3-0, eu tive medo que se calhar ao fim do 3-0 abrandássemos um bocadinho, mas não. Continuou o rolo compressor, continuámos em cima deles, o Bodo continuou sem fazer nada e não só isso. Notou-se que os jogadores do Bodo estavam completamente destruídos mentalmente, fisicamente, não acertavam 3 passos seguidos. Eu senti que estava tudo a nosso favor. Tudo, até fiz um tweet a dizer exatamente isto. Obviamente que é futebol,
podia acontecer uma coisa caricata e não chegarmos ao quarto golo e até eles marcarem, ou depois perdermos nos penaltis, mas eu senti que as probabilidades estavam tão a nosso favor. Eu nesse momento, na minha cabeça era impossível não passarmos já. Quarto ou quinto prolongamento da época, já nem sei. A nossa equipa também nisso até está a superar-se fisicamente, porque com todas as lesões, fazer tantos prolongamentos, tantos jogos em tantas competições, pronto, e marcámos logo a abrir o prolongamento, gol do Maxi a coroar. É muito giro, né? Ter sido o Maxi que estava a ser dos melhores em campo a fazer o gol da reviravolta e também ser o jogador que não jogou na primeira mão por castigo. E é muito engraçado ter sido ele a completar a reviravolta, e muito merecida, porque o jogo incrível que o Maxi fez. Estamos tramados agora, né? Porque pronto, no verão vai bazar, pronto, não há hipótese. Custa-me estar a individualizar num jogo destes, mas eu, se tivesse que dar o prémio do melhor em campo, se calhar dava ao Maxi. Yulman também muito bem, Trincão recebeu o prémio, pronto, também não foi mal dado. Eu teria dado ao Maxi ou ao Yulman, a um dos dois. Até o Fresneda, pá, jogo monstruoso. Gostei muito do Nuno Santos também, talvez estes tenham sido os meus top 4 e o Trincão em quinto, provavelmente. Depois o árbitro dá 4 minutos de descontos, não estava tão borrado como estava no jogo com o Braga, apesar de, obviamente, agora não podemos repetir a proeza, né, de levar um penalti ou um gol nos descontos. A equipa foi muito mais madura, conseguiu ter a bola, conseguiu, pá, houve ali um calafrio ao outro ainda, ali um ressalto no meio da área, uns cruzamentos do Boda ali, pronto, o gajo até podia acontecer, podia a bola bater em alguém, sobrar e um remate, um ressalto. A equipa esteve muito madura nesse aspecto, conseguiu ter a bola quando era preciso e sair para contra-ataques, que é uma coisa que nunca conseguimos, e desta vez conseguimos e definimos bem. E ainda bem que o Rafael Nel entrou e marcou o gol. É bom que a nossa terceira opção atualmente se afirme, que mostre que está lá, porque o Soares tem jogado 90 em cima de 90, em cima de 120, em cima de 90, em cima de 120 outra vez. E o Ioannidis está sempre lesionado, nunca mais volta, e parece que não há uma alternativa credível. E o Rafael Nel tem que começar a ser mais aposta por isto. Pronto, marcou, foi grande finalização. Obviamente eu não acho que ele esteja preparado para ser já titular nem suplente direto do Soares, mas tem que entrar de alguma forma na equipa, tem que começar a ter minutos, especialmente enquanto o Ioannidis está fora. Obviamente eu, se calhar agora no próximo jogo, para descansar o Soares, eu se calhar até começava com o Nel. Pronto, isto se calhar é um bocado insano de se dizer, porque ainda estamos na luta pelo campeonato, etc. Se formos a ganhar para o intervalo, tipo 2-0, por exemplo, para tirar o Soares, e eu acho que o Soares está mesmo roto. Nota-se que a partir dos 60, 70 minutos que ele já não consegue. Ele tenta, ele continua a pressionar, é incrível o esforço dele. Quem deve estar triste no meio disto tudo é o brasileiro que mora lá em frente ao estádio do Bode, que tem a varanda para o estádio. Pronto, olha, ficou sem conteúdo, mas foi por uma boa causa. Agora, consequências deste jogo para o futuro, consequências físicas talvez haja, talvez se note já no próximo jogo, que vai ser normal, mas é pá, tendo em conta que o campeonato está muito difícil, eu nem me importo já neste momento, não quero saber se empatarmos, é o quê? Pá, olha, são as consequências de ter que jogar a sério na Champions. Eu prefiro ter essas consequências. Como eu disse, eu odeio quando o Sporting não dá prioridade às competições europeias. Odeio mesmo. Passei uma vida a ouvir dizer não, temos que ganhar o campeonato primeiro, só depois é que temos que focar na Europa. Uma vida inteira a ouvir esta lenga-lenga, estas banalidades. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Epá, a Champions tem que ser prioridade igual ao campeonato. E Liga Europa também. Se for para rodar, que seja na taça da Liga. E gerir bem o campeonato. Em jogos em que estamos a ganhar já por 2 ou 3 de diferença, gerir os jogadores que estão cansados. Nunca pode ser a solução, nunca pode passar por não apostar tudo na Champions. Pelo dinheiro, pelo prestígio, pela estaleca que isso dá à nossa equipa, pela habituação que tem que ser o Sporting estar nestas fases da Europa. Pá, se empatarmos com o Alverca, acho que é o Alverca, o próximo jogo, pá, foi um mal necessário. Pronto, é o que é. Eu assumo aqui que sou conivente com isso. E em relação ao Arsenal, vamos ter tempo para falar disso. Pronto, acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Eu acho que podíamos fazer, acho que dava para fazer um vídeo de 10 horas e estar aqui a falar deste jogo o dia todo, mas eu quero pôr o vídeo hoje ainda, portanto temos que acabar. E eu sei que eu brinco muito com a situação do Sporting, pá, gosto sempre com a cena de acontecer o Sporting e tipo, o futebol, eu tento sempre relativizar a situação. Eu tento sempre fazer com que o futebol não seja a prioridade da vida, porque eu era muito fanático do Sporting antigamente. Eu, quando o Sporting perdia, não conseguia dormir. Era uma cena absurda. E a certa altura pensei, isto tem que acabar. Pá, ficava noites a fazer vídeos não destes, aqueles vídeos motivacionais, etc. Para depois acabarmos sempre o Sporting acabar sempre a desiludir-nos no fim. Nunca éramos campeões. Pá, então eu pensei, pá, isto tem que acabar. Não faz sentido eu estar a afetar a minha felicidade por causa de um clube de futebol, uma coisa que nem controlamos. Não faz isso. Se vocês pensarem racionalmente nisto, nós nem controlamos o que acontece. Não interessa qual é o vosso clube, vocês não controlam nada. São 11 gajos num campo que vão jogar e vão afetar o vosso mood para o resto da semana. Isto não tem lógica. Mas pronto, eu tento relativizar sempre um bocado e fazer piadas e fazer parecer que isto no fundo é só futebol, não é assim tão importante. Mas realmente jogos destes, pronto, ficam marcados na vida de uma pessoa. E o meu pai faleceu recentemente, já faz mais de um ano agora, mas eu não quero que vocês comentem tipo coraçõezinhos e Gonçalo, coitado, pá, não, tranquilo, já passou, pronto, é o que é muito triste. Obviamente eu tinha feito o vídeo do bicampeonato que foi dedicado a ele, o tal vídeo que a Sport TV me está sempre a bloquear do YouTube, não consigo tê-lo. Se o quiserem ver, está aí em baixo no Behance, onde eu fiz update aos vídeos mais recentes também. Eu penso muito no meu pai, obviamente, mas os momentos onde eu de certeza absoluta que penso são nestes.
ok? É quando o Sporting tem vitórias destas, quando o Sporting foi bicampeão, quando ganhamos a taça, quando esta reviravolta contra o Bodo e o jogo com o PSG e aquela vitória em Bilbao no último minuto. Porque lá está, tudo o que eu digo que passámos, o Sporting nunca ganhar nada e eu ia aos jogos todos com o meu pai e nunca ganhávamos e agora realmente estamos finalmente a ganhar. Pronto, acho que pelo menos merecemos, apesar de tudo, como adeptos do Sporting, tudo passámos, acho que finalmente o karma está a inverter um bocadinho. Não é suposto ser um vídeo lamechas. Pá, olha, subscrevam se tiverem interesse em continuar a acompanhar aí cenas que eu vá pondo de Sporting e não só, outras coisas aleatórias que eu vá fazendo. É isso, muito obrigado pelo vosso apoio, já sabem. Muito obrigado mesmo, até à próxima, fiquem bem e basem daqui que vocês têm mais que fazer de certeza.